Olá pessoal, eu sou o professor André Gustavo Schaeffer da UFFS Campus Erechim. Estou fazendo mais esse vídeo para explicar para vocês de que forma que o sistema binário de numeração se relaciona com o tamanho das imagens, com a questão da resolução das imagens. Então, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, eu criei faz tempo, isso aqui já tem quase 10 anos, um objeto de aprendizagem. Essa telinha então que a gente está vendo aqui eu chamei de JBean, porque ele foi escrito em linguagem Java para que pudesse rodar, executar e coubesse direitinho na tela não sei se vocês já ouviram falar, no Positivo Mobile S7, que foi amplamente distribuído nas políticas públicas, né, de inclusão digital do Brasil e informática na educação. E essa telinha que a gente vê aqui, ó, ela era bem compatível com o tamanho da tela do Positivo Mobile. Então, eu acabei fazendo esse programa em linguagem Java porque ele tinha que ser compatível. Daí ele funcionava no ambiente Windows, funcionava no Linux do Positivo Mobile S7, né, que era o Mandriva Mini. E podia ser usado, então, para que isso pudesse ser abordado, enfim, né, junto a crianças e adolescentes nas escolas e tal. Então eu quero mostrar para vocês a utilidade que teve esse aplicativo de forma que a gente consiga entender como que funciona a relação entre o sistema binário de numeração e a resolução de uma imagem, o sistema binário de numeração com relação ao tamanho que essa imagem ocupa em disco depois de salva, certo? Então esse que é o propósito desse vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho. E eu espero que quem tinha dúvidas ou enfim possa compreender um pouquinho melhor como isso funciona. O que esse aplicativo faz então? Ele tem uma paleta de cores, essas cores eu escolhi, poderia ser quaisquer outras cores, né? Então a gente está vendo aqui o amarelo, azul, branco, cinza, laranja, rosa, verde e vermelho. E aqui ao lado eu tenho uma matriz 8x8 que corresponde a um eventual fragmento ampliado em zoom, vamos dizer assim, de uma imagem real. Então se a gente for ver, nesse caso aqui eu tenho como uma vez que esteja selecionado em amarelo, cor amarela, eu poderia selecionar qualquer outra, né? Seja selecionado em amarelo, e eu passar o mouse, eu programei assim, para que quando eu passasse o mouse em cima do quadradinho ele pintasse. Certo? Para não precisar ficar clicando, né? Fica um pouco mais rápido. Então, de modo que, se eu vier aqui e quiser pintar de laranja, então, quando eu começo a passar aqui, ele muda a cor para laranja, vermelho, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho certamente, eu vou limpar a matriz toda, eu tenho certamente um fragmento, um pedaço, né, de imagem de baixíssima resolução. Por que baixa resolução? Porque com 64 pontos no total, né, 8 linhas e 8 colunas, eu não consigo muita precisão. Prova disso é que se eu quiser desenhar uma fisionomia humana com essa resolução, a qualidade da imagem fica horrível. Vamos tentar aqui, ó, fazer uma cabeça. Agora eu vou tentar fazer um pescoço, um braço aqui para o lado e, sei lá, duas pernas. Ficou terrível, né? É claro que ela pode ser um pouquinho melhorada, mas eu tenho muita pobreza de detalhes, né? Eu não tenho muita precisão quanto eu teria se eu tivesse uma matriz muito maior, como por exemplo uma imagem do Microsoft Paint. Vamos criar um arquivo novo aqui, ó. Espera aí, esse aqui eu quero usar depois para fazer algumas conversões. Eu vou salvar ele aqui para depois a gente fazer algumas conversões. Deixa eu salvar ele com o formato 4 bits, sem título, ok, pode ser. Por exemplo aqui, ó, se eu tivesse uma imagem no Microsoft Paint, essa matriz de pontos aqui, ó, se eu for buscar as propriedades dela, ela tem nesse momento 641 pixels de largura por 455. Então imagina, aqui eu tenho uma resolução muito maior, eu tenho um número de pontos, né, disponíveis muito maior. Tanto é que se eu quisesse fazer uma figura humana aqui, eu consigo agora com uma precisão muito maior. Vou colocar dois bracinhos, né? Vamos fazer aqui um corpo e aqui duas pernas. Nem se compara
Nem se compara com o que eu fiz aqui, em vermelho. Por uma razão óbvia, né? O número de pontos, né, está... Aqui eu tenho 64 pontos e aqui eu tenho o produto entre 641 vezes 455. Vamos ver quanto é que dá. 641 vezes 455. Então, 291.655 pontos disponíveis para fazer o desenho aqui. Enquanto que aqui eu tenho apenas 64, porque eu tenho uma matriz 8 por 8. Então, onde é que eu tenho mais capacidade de precisão, né, de detalhe? Nessa imagem aqui, certo? Então, como que isso funciona, né? O que eu quero mostrar agora, dando um próximo passo, é mostrar que cada um desses pontos aqui, ó, mostrando códigos binários, ele pode ser representado na forma de um conjunto binário, na verdade. Por isso que os bitmaps, né, os BMPs, as imagens BMPs chamam-se bitmaps, são mapas de bits. É como eu tenho aqui do lado, eu tenho um mapa de bits aqui do lado. Nesse caso aqui, ó, eu arbitrariamente atribuí cor, o código 000 para a cor amarelo, 001 para a cor azul, 010 para a cor branca e assim por diante. O que corresponde no sistema binário de numeração aos valores, aos números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu tinha uma paleta de cores de somente 8 cores, do 0 até o 7 eu tenho como endereçar, né? Ou seja, como atribuir um número, um código para cada uma dessas cores. Portanto, eu tenho 8 cores distintas. Então, quem já estudou um pouquinho do sistema binário de numeração sabe que se eu tenho 3 bits, como eu tenho aqui, para fazer a representação no sistema binário, eu consigo 2 na 3, na potência 3, 2 ao cubo, 8 estados distintos, ou 8 códigos distintos, ou 8 valores distintos para fazer a representação. Uma vez que eu tenho somente 8 cores para representar, os meus 3 bits são completamente suficientes. Tanto é que a prova está aqui, né? Todas as combinações possíveis que eu tenho para fazer com 3 bits estão explícitas aqui, ó. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111, ok? Se eu tivesse 4 bits, ou melhor, se eu tivesse que ter 16 cores disponíveis, eu precisaria de 1 bit a mais, porque eu preciso, para conseguir atribuir um código específico para cada uma das 16 cores, eu vou precisar de 1 bit a mais disponível, porque para eu representar o próximo código, que seria a cor 8, né, de 0 a 7, são 8 cores distintas. Né? Se eu precisasse de uma nona cor agora, que seria o código número 8, eu precisaria do próximo número binário dessa sequência, que seria o 1000, né? E assim por diante. Então depois eu teria, né, vamos supor que aqui, se aqui eu tivesse isso tudo em 4 bits, né? Eu teria 0000, 0001, 0010, seguindo nessa sequência. Quando eu chegasse aqui embaixo eu teria o 1000, depois 1001, depois 1010, até que eu chegasse lá no final 1111, né, que corresponderia aos meus 16 valores distintos, de 0 até 15 no caso, né? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, 3 bits, né, 3 dígitos binários já são suficientes para endereçar minhas 8 cores. Então, o que eu fiz aqui do lado? Um mapa de bits, que nada mais é do que a mesma coisa que a gente está vendo aqui à esquerda. Ó, né? Vamos colocar uma outra cor agora. Ó. Vamos pegar aqui, sei lá, a cor amarelo 000 e vamos ver o que acontece. Ó. Eu vou passar o mouse em cima desse quadradinho aqui que está branquinho, bem aqui no cantinho. Vocês podem olhar que aqui, ó, ele vai mudar para 000, já que eu marquei a cor amarela. Ó, 000. Agora eu vou ir descendo. Ó, ele está alterando todos os outros para 000. Então, na verdade, o computador ele está fazendo uma conversão, ele está salvando a informação, não, ele não salva a cor amarela quando ele salva esse ponto dessa imagem, né?
ele está salvando um código binário, ele está salvando um 000, vamos supor nesse caso, né? Cada programa tem a sua organização interna do seu arquivo, tem um cabeçalho, tem um corpo, né? Tem informações adicionais de compatibilidade, de versão, uma série de coisas que podem ser gravadas em formato binário ou formato texto dentro de um arquivo na hora em que ele é salvo. Nesse caso aqui eu estou supondo que a gente vai fazer o salvamento somente desses bitzinhos, desse mapa de bits que tem aqui. Então o que eu vou estar guardando dentro desse meu arquivo, nesse meu cenário idealizado, nada mais é do que essa sequência de bits, né? Para esse caso desta imagem em particular. Vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Verde, por exemplo, na última linha. Pintei toda a linha embaixo de verde. Ó. Então ele atribuiu 110 para toda a linha número 8. Ó. Acho que já deu para entender, né? Como que funciona. Certo? O que aconteceria então nesse caso aqui? Ó? Vamos supor que agora eu pegasse essa imagem e clicasse em salvar. Então aqui, como ele era esse aplicativo ele era que a gente chama de objeto de aprendizagem, né? Nesse momento eu não salvo a imagem propriamente dita, mas eu dou uma explicação. Ao salvar a imagem criada, no caso se eu estivesse salvando precisamente essa imagem aqui, né? Teríamos que guardar todo o mapa de bits gerado, que é esse mapa de bits que eu tenho à direita. Dessa forma, ao serializar nosso mapa de bits, teríamos um total de 192 bits, que nada mais é do que 64 vezes 3. 64 porque são 64 pontos, né, quadradinhos, e vezes 3 porque cada um deles demandaria 3 bits para conseguir armazenar toda e qualquer cor que o programa, esse programa de desenho, né, esse suposto programa de desenho que eu fiz, se suporta, né, necessários para guardar todas as cores que compõem o desenho, assumindo que, ao ser aberta, a imagem seria recomposta iniciando pela linha 1, coluna 1. Então ele vai varrendo essa imagem e vai recompondo a imagem. O que foi alterado é salvado, né, por consequência. Os programas de edição de imagem funcionam assim. Avançando assim por todas as colunas da primeira linha e por todas as linhas do desenho. Assim, grosso modo, poderíamos dizer que o arquivo criado em disco, que guardaria nosso desenho em formato binário, teria o tamanho de 24 bytes. Por quê? Eu tenho 64 pontos coloridos, correto? Aqui do lado, né? 64 pontos coloridos. Cada um desses pontos tem 3 bits de representação. Então eles vão demandar 192 bits no total. Então se eu dividir 192 por 8, né? Afinal de contas um conjunto de 8 bits equivale a 1 byte, eu teria então um arquivo salvo no sistema operacional com um tamanho de 24 bytes. Certo? Onde é que isso pega então? Só para finalizar. Isso pega no seguinte, ó. Se eu tiver, vou minimizar aqui agora, vou abrir o meu arquivo que eu salvei antes. Se eu tiver uma imagem real, né, uma imagem, uma fotografia, nesse caso aqui sou eu testando para verificar qual dos dois físicos famosos, né, Newton e Einstein, usava peruca, e a gente for fazendo alterações na qualidade dessa imagem, eu poderia ter pego até uma imagem um pouco melhor. Essa imagem ela está levemente tremida, ó. A câmera de repente na hora que a pessoa tirou ficou um pouquinho tremida, não sei se está dando para ver no vídeo, enfim. Mas o que acontece? Quando eu salvei essa imagem, eu usei a opção de salvar no formato de bitmap 24 bits. Então vejam só, cada pontinho dessa imagem tem capacidade de guardar uma tonalidade, ou seja, um registro, uma possibilidade de cor de um total de 2 elevado na potência 24. Então assim, ó, é uma paleta com um grande número de matizes, variações de cor, né, para que ela consiga uma qualidade de registrar diferentes tonalidades de vermelho, de amarelo, de cinza, de todas as cores possíveis. Tanto é que já na ordem ali dos 24 bits, né, elas já são consideradas como true colors, cores verdadeiras. Ou seja, nessa capacidade de representação, o computador consegue representar numa imagem, salvar numa imagem, como se fosse uma imagem vista pelo olho humano, né? Ou seja, com cores verdadeiras, não há nenhuma conversão, não há nenhuma perda
de qualidade com relação ao mundo real, o mundo concreto que a gente enxerga, certo? Então aqui, ó, no entanto, se nós formos fazer alterações, vamos usar só o formato bitmap, ó, de 24 bits. Então, obviamente, como eu falei, se vocês um dia não quiserem perder nenhuma qualidade na imagem que vocês têm na hora de salvar, a sugestão é que você salve nesse formato 24 bits ou superior. Na verdade, segundo a Wikipédia, pelo menos, o olho humano não teria no máximo assim, capacidade de conseguir diferenciar tonalidades até a ordem lá dos 30 bits. 2 na 30, né? É um número absurdo assim, de tonalidades de cor, né, que a gente vê na natureza. E tanto é que esse formato True Colors eu sempre vi atribuído ao número de 32 bits. Então, no entanto, de 24 próximo, né, deve ter alguma regra que exista aí que defina um número mínimo para que seja considerado uma cor verdadeira, né, True Colors, padrão de True Colors. Mas esse aqui já não tem perda, eu não consigo identificar perda nenhuma quando salvo nesse formato 24 bits. No entanto, veja o que acontece agora. Ó. Se eu converter esse bitmap de 24 bits para um bitmap de 256 cores, agora eu tenho sim, né? Se eu tivesse 256 cores, qual é o número de bits que eu precisaria para conseguir endereçar, dar um código binário para cada uma dessas cores, né? Com 4 bits eu consigo 16, 5 bits 32, 6 bits 64, 7 bits 128, portanto aqui 8 bits 256 cores. Então, obviamente, quando eu converto de 24 bits, vamos ver qual é o tamanho que essa imagem está ocupando agora, lá no sistema operacional. Ela está ocupando, deixa eu excluir isso aqui para a gente não se confundir, menos o vídeo MP4 que está gravando agora, né? Ó, essa imagem sem título, ela está ocupando 1321 KB. Né? Obviamente agora, como a gente está salvando 24 bits por ponto, quando eu converter e salvar isso para 256 cores, nós vamos estar gravando 8 bits por ponto da imagem, por pixel. Então eu vou ter diminuição do tamanho que ela ocupa em disco, porém eu tenho consequentemente o óbvio, né? Perda de qualidade. Isso é uma coisa mais recente, nas versões antigas do Microsoft Paint ele nem avisava, né? Ele perdia qualidade, obviamente conseguem ver, né? Houve uma perda de qualidade aqui. E aqui, certamente, o arquivo diminui de tamanho. E bastante, ó. Nós temos agora 443 KB. Né? Vamos diminuir mais ainda, ó. Vamos dar um arquivo, salvar como. Vou converter para 16 cores. Vejam bem, agora eu tenho 4 bits apenas por ponto. Né? Porque com 4 bits eu consigo endereçar 16 estados, 16 números distintos, né? De 0 a 15. Portanto, 16. Eu vou salvar, pedir para substituir e ele vai me avisar de novo que eu vou ter perda de qualidade. Então, veja bem, agora eu não tenho nessa imagem aqui, eu tenho no máximo 16 cores distintas. Tanto é que todas as tonalidades, os matizes da cor cinza, vamos dizer assim, aqui na roupa do Einstein, foram tudo convertidos para o que tem de cinza numa paleta de 16 cores. Ou seja, tem esse cinza mais claro e esse cinza mais escuro. E só. Não tem mais nada. Né? Isso vale para todo o resto da imagem. Minha imagem ficou agora com 223 KB. Vamos diminuir mais ainda. Ó. Arquivo, salvar como. Bitmap de monocromático agora. Ó. Então agora o monocromático sim, é a perda total. Ou ele é preto ou ele é branco. Dos pixels que tendem a ser claros, todos vão ficar cor branca. Dos pixels que tendem a ser escuros, todos vão ficar cor preta. É uma perda total. Ela vai ter menos qualidade do que aqueles meus 3 bits que eu estava utilizando nesse aplicativo aqui. Né? Ela tem menos qualidade de representação por pontos. No entanto, a matriz que se está usando ainda é a mesma, né? Com uma quantidade de pontos maiores. Certo? Mas cada ponto vai estar guardando no máximo 1 bit por ponto, monocromático. Ou será 1, que equivale ao branco, vamos supor, ou será 0, que equivale ao preto. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, ou é preto ou é branco. Não tem meio termo agora, né? E obviamente a imagem ficou bem pequena, ó, 57 KB.
Veja como ela se aproxima daquele nosso tamanho. Se a gente for ver, né, aqui essa imagem ela tem muito mais pontos, né, como eu falei, mas está utilizando apenas 1 bit para salvar cada uma das imagens. Tem um tamanho menor do que 100 KB, né? Como a gente tinha falado aqui, a nossa imagem teria um tamanho mais ou menos em torno de 24 bytes, né? Então, proporcionalmente, se a gente for ver, ambas são imagens bastante pequenas, né? Pessoal, espero que tenham entendido. Eu vou deixar aqui disponível também abaixo na descrição do vídeo esse aplicativozinho, se alguém quiser utilizar para esse mesmo propósito, né? Eu tentei fazer ele de uma maneira simples, que ficasse claro de entender. Eu tinha dificuldade de explicar isso nas minhas aulas, qual era essa relação, né, entre o sistema binário e a composição do tamanho dos arquivos, a questão da perda da qualidade das imagens. E pelo menos para mim, da forma como eu explico, ele me é bastante útil. Eu sempre abordo essa temática dessa maneira. Espero que possa servir também para que outros professores possam utilizar, para que os alunos possam ter facilidade para compreender. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.